Bom, a aula de hoje então inicia com a parte de revisão do que é amostragem e efeitos relacionados com a amostragem. Disponibilizei aqui um resumo do material que está no Moodle sobre o assunto de amostragem, só que ele não aborda de uma forma tão longa que nem foi a aula passada, mas é realmente um resumo ilustrado. Eu estou compartilhando minha tela aqui com vocês, espero que vocês estejam conseguindo ver agora também. Sim, dá pra ver sim. Esse conteúdo que eu falei são poucas páginas que está aqui nesse arquivo chamado amostragens, que é um resumo de uma aula mais completa que eu encontrei disponível. E tem os mesmos conceitos apresentados lá em relação às taxas de amostragem, efeitos de amostragem. E são esses efeitos, eu vou abrir aqui esse arquivo já agora. Peço que vocês passem por ele aqui e leiam ele com calma uma vez, até para ajudar a retomar aqueles conceitos lá. Aquela ilustração vocês sabem de onde veio, a gente viu na aula passada. E principalmente aqui, nessa questão de réplicas do espectro geradas, a gente vai observar isso aqui durante a atividade que eu propus ali de amostragem no LT-SPICE. Então, peço que vocês comecem logo em seguida, revisem esse material aqui, vai ajudar a refrescar um pouco as ideias da aula passada. E eu proponho então essa atividade aqui, um experimento que está na tarefa 6. Antes de abrir a tarefa 6, eu sugiro que vocês já baixem o conteúdo que está em recursos para a tarefa 6. Eu estou abrindo aqui para mostrar o que são recursos. Eu já montei uma célula que faz a amostragem com aquele formato de pulso retangular, que é o ZOH, Zero Order Hold, que ele simplesmente mantém constante o valor depois amostrado. E aqui tem um arquivo com um estímulo que vai ser usado na segunda parte da tarefa, mas eu peço que vocês já baixem agora e deixem na mesma pasta. Se vocês clicarem sobre o nome do arquivo diretamente, ele vai abrir ele com download. Dependendo do recurso no Moodle que eu uso para abrir, às vezes, em vez de abrir, ele mostra o arquivo com formato de texto. Aí você tem que voltar aqui e botar salvar link como. Talvez alguém vai ter esse tipo de problema. Eu vou voltar lá, então, na atividade agora, tarefa 6. Eu acredito que 60 minutos é suficiente, talvez vai sobrar tempo para vocês ainda. Então, abrindo aquele arquivo que é célula mostrador ZOH.asc no LT-SPICE, espero que vocês enxerguem esse esquemático aqui. Se não enxergar alguma coisa muito parecida com ele, é porque houve algum problema. E eu peço para vocês já fazerem agora isso, para me adiantar isso. Vai que tenha ocorrido algum problema. Estou abrindo aqui, acabei de baixar na minha área de trabalho, célula mostrador ZOH. Eu preciso comentar o princípio de funcionamento do circuito. Acredito que esse componente pode não ser tão familiar, que é um interruptor ideal aqui no meio. E aqui a gente tem um capacitor de amostragem. Cada vez que eu ligar esse interruptor, pelo mínimo tempo que eu ligue ele vai carregar esse capacitor com a tensão de entrada e depois ele vai abrir e manter a tensão. É um amostrador mais simples impossível. Bom dia, Bernardo. Bom dia, professor. Bom dia. Eu estou explicando para o pessoal aqui a tarefa 6, que está disponível, vai ser o tema da aula de hoje. E existe um arquivo com um resumo do conteúdo da aula passada, também disponível no Moodle. Logo em seguida eu vou botar a gravação nessa aula também lá como instruções para quem não apareceu aqui. Mas então eu abri o arquivo chamado célula do amostrador ZOH no LT-SPICE. Caso ele diga que a versão não é compatível, é provável que só atualizando a versão do LT-SPICE de vocês já vai pegar uma versão mais nova que o meu e vai conseguir abrir o arquivo. Mas então eu estou explicando aqui. Perdão? E quem tem PSIM? Vocês... bom, PSIM é mais fácil ainda porque vocês têm o interruptor ideal lá no PSIM. Se vocês quiserem remontar isso aqui lá, ok, a única coisa que vocês vão ter que procurar, que eu não tenho certeza como se chama o componente, é esse componente aqui, que ele lê de um arquivo PWL e reproduz no domínio do tempo uma forma de onda que eu tenho salva no arquivo PWL, que eu forneci também junto com a aula. Então, se for possível importar, eu tenho quase certeza que o PSIM importa esse formato PWL também.
não vai ter problema e vai ser inclusive mais rápido a simulação do que eu faço aqui. Porque o LT Spice é mais lento a simulação por causa que ele tem modelos Spice efetivamente, né? O PSIM tem modelos mais simplificados. Então, se tu tiver interesse em usar o PSIM, tranquilo, é possível fazer. Se tu quiser poupar tempo e evitar qualquer problema, baixa o LT Spice, que é bem rápido, e tu vai conseguir reproduzir também. Tá bom. Então, isso aqui, o princípio de funcionamento dele é simples. Eu gero pulsos aqui nesse sinal chamado controle de amostragem. Cada vez que eu gero um pulso, ele liga o meu amostrador ideal aqui, carrega o capacitor por um tempo bem curto, poucos nanosegundos. Deixa eu verificar aqui. Tem um nanosegundo só. Então ele é um pulso bem rápido, carrega o capacitor e fica amostrado daquela forma, formando por retângulos, né? Que é um amostrador de ordem zero. E o sinal de entrada eu tenho duas opções aqui prontas já, que são esse sinal de um seno simples, que vai ser utilizado nas primeiras partes da tarefa. E depois eu peço que vocês desconectem a parte de cima aqui, ó, e liguem nessa fonte de baixo para desconectar a fonte de cima e usar esse sinal PWL, que é um sinal já modulado digitalmente, para a segunda parte da atividade. Eu vou desfazer aqui para voltar como estava. Eu só estou pedindo para vocês acompanharem agora para ver se não vai surgir nenhum problema nessas etapas iniciais. Eu quero mostrar como exibe o espectro de uma forma que é útil para nós nessa atividade. Eu vou abrir agora, vou executar a simulação aqui. Vai rodar 10 milissegundos somente. Isso aqui é importante que vocês mantenham, que é o modelo SPICE desse interruptor aqui. Ok, vou rodar a simulação. Ok, para mim já executou, eu vou dividir verticalmente, que parece mais fácil para mim aqui. Vou pegar o sinal de entrada e o sinal amostrado. Vou dar um zoom aqui nele, só para verificar que tenha o mesmo sinal que está descrito lá na tarefa. Aqui a amostragem está bem bonita, bem limpinha, porque as frequências são múltiplas. Eu estou gerando um seno de 10 kHz e estou amostrando ele com o período de 10 microsegundos. Se vocês clicarem com o botão direito sobre essa fonte aqui, aparecem os parâmetros ali e o período desse pulso de amostragem é 10 microsegundos. Então, isso efetivamente dá 100 kHz. Ok, está bem folgada essa aquisição. Eu vou adicionar mais um gráfico aqui ao lado só para poder mostrar como é feito a amostragem. ADD Plot Pane e eu vou clicar aqui sobre o controle de amostragem. Aproximando mais ainda o zoom no gráfico, vocês podem ver que ele dá um pulso curto e atualiza a saída do amostrador. Dá um pulso curto e atualiza a saída do amostrador. Então, controlando aqui o período dessa fonte, nós conseguimos controlar o período da amostragem. Basicamente, vão ser os parâmetros que nos importam, o período daqui e o período desse sinal do seno aqui, que vai ser utilizado nas primeiras tarefas. Eu já vou abrir aqui o espectro. Eu vou mostrar... Oi? Tem como dar uma auxiliada no LT Spice aí pra fazer a rodar e coisa. O meu eu rodei, ele ficou só a tela da simulação em preta. Ah, preta. Ok, tu tem que clicar em cima de um sinal para ele jogar aquele sinal para a tela preta. Tá, vou ver. Ó, eu também vou executar o meu aqui. Pode acompanhar pela minha tela agora. Eu botei para executar. Ele dá ali inicializando a matriz do circuito ali embaixo no status, no cantinho. Tá. E ele vai aparecer isso aqui só. Pra ti também? Não tô enxergando tua tela. Só a do Moodle. Não tô acreditando que... Deixa eu... Ok, desculpa, ela estava sobreposta sobre a do LT Spice. Acabei de abrir o LT Spice aqui. Tá. Eu atualizei aqui o Moodle, às vezes ele trava também. Não, fui eu que estava compartilhando realmente trocada. Então aqui eu abri de volta a tela do LT Spice e eu vou fazer com vocês aqui. Tá. É exatamente o arquivo que eu acabei de baixar. Desculpe, eu me equivoquei. Eu acho que eu compartilhei a janela em vez da tela inteira. Não, tranquilo. Eu executei aqui. Tô precisando de um sobrinho para me ensinar a mexer no computador também. Todo mundo precisa, né? Uma hora dessa. Sim. Aqui executei e apareceu só a tela preta, né? Se a tua apareceu em cima, eu gosto de dividir verticalmente, já que a nossa tela predominantemente é horizontal, né? Eu vou aqui em dividir verticalmente a tela. Aí você tem que clicar em cima dos sinais que eu quero exibir.
No LT Spice, clicando sobre o nome do sinal ou a linha, ele exibe tensão. Se você quiser mostrar corrente, eu vou dar só um exemplo aqui, ó. Se eu quisesse exibir uma corrente, eu iria clicar sobre o terminal do dispositivo. Deixa eu achar aqui, ó. Tá vendo que um símbolo troca o símbolo do mouse? Quando eu clico sobre o terminal do dispositivo? Sim, Aí sim. ele adiciona um sinal de corrente em vez de tensão. Não é o que vocês vão querer usar agora, mas eu só queria mostrar a diferença. saber. Vai saber Legal. isso. Deletei aquele traço ali, cliquei com o botão direito sobre o nome dele, Delete Trace, e eu vou adicionar aqui também o sinal controle de amostragem, que é uma tensão. Para dar o zoom aqui, eu vou na ferramenta da lupinha, aumento um trecho curto aqui e conseguimos enxergar lá como é feita a amostragem. Pulsos, cada pulso ele carrega o amostrador de ordem 0 e mantém. Já que Vou arrumar, vou ali fazer isso aí agora. Beleza. Agora que eu olhei. É pra pegar o sinal de entrada e o amostrado, professor? Isso aí. Tá, só que pra dividir a janela, Window. pra dividir a do sinal Ah, ok. em duas. Inicialmente tu tinha ADD Ele Plot Pane. plot- Aí ele adiciona mais um painel aqui, separado. Tá, deixa eu ver aí. E para trocar os sinais entre os painéis, tu clica em cima do nome e arrasta só. Uhum. pra outro. Aonde que tu botou esse ADD plot pane? Botão direito Sim. sobre a parte preta. Tá. E eu já plotei as duas, ficou uma em cima da outra. Agora pra eu remover, eu clico em cima do sinal e deleto? Em cima do nome do sinal, Aham. Delete this trace. Tem um botão bem embaixo. Tá, vou ver No aqui. lugar que tu esperava ter o botão de OK, tem um Delete this trace. Acho que deu. A alternativa a isso também, eu percebi que no LT Spice se usa bastante, é clicar no Cut, que é a ferramenta da tesourinha ali em cima, Aham. e clicar sobre o nome do sinal também. Ele também exclui. Ah, Tanto agora eu vou. nas linhas, nos gráficos, como também quando vai editar os símbolos. Tu consegue clicar na tesourinha e ir clicando no que tu quer apagar. Sim. Tá, agora eu consegui aqui. Vamos ver. Sinal de entrada para um. E ele vai automático pro o outro sinal. Eu cliquei no sinal da entrada e foi pro primeiro. Ah, não, e foi junto. Clique e arrasta de um pro outro. Se tu precisar trocar. Ah, eu arrasto pelo nome? É. Ok, a partir daí eu quero mostrar para vocês como é que faz a análise espectral e mostrar como ajusta para visualização mais agradável. Pode ser? Vocês podem acompanhar comigo? Beleza. Ok. Eu vou tirar o zoom aqui do gráfico para mostrar todos os dados aí. A gente tem um monte de ciclos de senos em cima e centenas de pulsos de amostragem. Agora, olha só. Observe que se eu clicar na parte do esquemático aqui, observe quais menus aparecem em cima. Agora, quando eu clicar na parte do gráfico, cliquei, observem que mudaram os menus em cima, né? Aqui, ó, View, Plot Settings, Simulation, muda. Ah, muda. Então, isso aqui, muitas vezes a gente vai querer plotar uma coisa e não acha a opção, é porque a gente clicou na janela errada. Então, eu vou clicar na janela do gráfico e vou aqui em cima em View, FFT. Alternativamente, eu também posso clicar com o botão direito aqui em cima da área do gráfico, View, FFT. Vai chegar no mesmo lugar. Aqui ele vai me dar agora uma série de nomes e sinais que estão coincidentes com aqueles que estão no gráfico. Eu vou selecionar dois que eu quero. ZOH, sinal de entrada. Sinal entrada. E vou dar um OK. Para ele realizar o cálculo da FFT. Logo em seguida ele vai mostrar outra lista de formas de onda. Eu só clico numa delas e arrasto para selecionar todas. E dou um OK de novo. Para ele abrir agora o meu gráfico. Quem está acompanhando aí, se conseguiu fazer até esse passo aqui, me avisa. Eu aumentei um pouquinho a tela aqui para ele parecer melhor. É para fazer FFT do sinal amostrado, não? Do sinal amostrado ZOH e da sinal de entrada. Se tu quiser fazer daqueles pulsos de amostragem, pode fazer também. Eu vou repetir aqui, incluindo os pulsos de amostragem. View FFT.
controle de amostragem, que é o primeiro sinal de entrada e sinal ZOH. São os primeiros 3 sinais da lista que aparecem nesse exemplo. Selecionei os 3 e vamos abrir aqui. Da mesma forma, eu também posso separar eles em gráficos verticalmente. Eu vou adicionar mais um painel de plotagem aí e vou arrastar para cima o sinal de entrada. E o sinal. Eu plotei só o sinal de controle, professor. Daí agora para adicionar os outros juntos. Clica em cima da parte preta do gráfico aí. Adicionar ADD Traces. Do FFT. Tá. Do FFT. Isso. Se no início tu selecionou outros sinais, vai aparecer uma lista com o nome dos outros sinais que tu tinha selecionado. Aí tu pode clicar eu não selecionei. Então eu não sei como contornar isso, tu vai ter que fechar FFT e fazer de novo. Eu não sei como atualizar isso aí, realmente. Eu não sei se tem esse recurso. Tá. Deixa eu ver. View, FFT. Daí pra selecionar, eu vou clicando. Clica e Ctrl e vai clicando neles ou clica e arrasta? Tá, Ctrl. Tá. Os 3 primeiros, né? O de controle, o amostrado, e o ZOH e o sinal de entrada. Isso aí. Tá. Ok. Agora vai aparecer... Oi? Eu seleciono eles de novo. Seleciona eles de novo. Os mesmos, exatamente. Aham. E ok. Tá, deu. Fechou. Ok. Eu dividi em 2 painéis de plotagem em cima e embaixo para não ficar se sobrepondo muito, para conseguir ver os sinais individualmente. Mas vocês vão ver que abriu aqui e esses gráficos estão em escala logarítmica, tanto em frequência quanto em ganho aqui, em dB. Eu vou começar chamando a atenção para vocês que menos 140 dB é um valor absurdamente pequeno em relação a 0 dB, que é a maior componente que tem aqui em cima. Então vamos trocar pelo menos a faixa aqui, as faixas do gráfico vertical, do eixo vertical, e botar o limite inferior como 120 dB, menos 120 dB. Para ficar mais justo e a gente enxergar o que realmente vale e não ficar se focando em componentes que estão tão pequenas que não vão ser visíveis no gráfico. Nos dois, clicando com o botão direito sobre o eixo vertical, pode alterar lá o limite mínimo. Eu vou botar menos 120. Ainda assim tem bastante sujeira aparecendo. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que no nosso interesse... É o button, né? Como? É o button, né? Que chama ali o eixo, a parte de baixo, né? Tanto os eixos... Bottom, deixa eu ver. Bottom. Acho que é. Menos 120, tu pôs? Eu botei menos 120, isso. Bottom. O que eu quero dar uma sugestão é, vamos fazer a mesma coisa com o eixo horizontal e trocar ele de escala logarítmica para linear. Botão direito no eixo horizontal, desmarcar a checkbox logarítmica. E já que nós estamos trabalhando em frequências aí no máximo de 100 kHz na amostragem, vamos botar lá para 250 kHz o limite máximo dessa faixa. Clicando no botão direito sobre o eixo horizontal, vai ter, desmarcando o logarítmico, vai ter aparecer 3 caixas. Left, right. tick e right. Left é a esquerda, começa em 0 frequência. Tick é o passo que ele vai marcar embaixo. E right é a direita. O passo tem que mudar daí também, professor. Eu botei o tick para 10K e right 250K. Tá, 10K. Ele não configurou como eu esperava. Ficou uns valores quebrados aqui. Eu vou abrir de novo, botão direito, e vou mudar o tick de novo. Ver se ele vai aceitar. Menor? Eu botei 10K. Agora ele aceitou. A primeira vez ele se perdeu e botou um monte de coisa quebrada no eixo. E a segunda vez ele aceitou. Deixa eu ver como é que ficou o teu. Acho que tá igual. Acho que deu certo. Beleza. Então agora você consegue analisar bem claramente as frequências das componentes aqui, ó. Clicando, por exemplo, sobre um sinal. Eu peguei o amostrado, eu posso pegar o sinal de entrada também. E correndo esse cursor que ele clicou lá e parando em cima das componentes. Sim. Por exemplo, aqui eu tenho uma componente que está em 10K, que é exatamente o sinal de entrada. Aqui eu vou ter uma componente em 90K, que é resultado da amostragem. Aqui eu vou ter uma em 110K, resultado da amostragem também. Pode parecer que tem um monte de sujeira aqui, mas se vocês olharem, essas sujeiras aqui estão em torno de, vamos dizer, menos 80 dB e o sinal está em menos 20 dB. Então tem 60 dB de lá para cá. Isso dá uma relação de 60 dB
sobre 10, sobre 20, 30, 1000 vezes a relação, por exemplo, entre essa componente aqui, que eu vou tentar deixar marcada aqui em cima. Vou marcar o cursor nessa componente aqui, ela precisa mais alta. Deixa eu ver se eu acerto ela aqui. Não consigo botar o cursor bem em cima, eu tô mostrando na minha tela aqui. Entre essa componente aqui mais alta e essa segunda componente, eu cliquei mais uma vez no nome do sinal para ele botar os dois cursores. Ó. Agora tem o cursor 1, parando o mouse em cima, e o cursor 2. E aqui embaixo ele já me diz a diferença entre frequência, entre os dois e magnitude. Menos 47 dB nesse caso aqui, que eu marquei no meu. Então, menos 47 dB, quase menos 50 dB. Isso dá uma relação muito grande de potência entre elas. Quer dizer que esse sinal de baixo é praticamente nada em relação àquele de cima. Então eu quero que vocês usem só de forma racional. Quando forem selecionar as componentes aqui, vejam o que realmente é importante selecionar e que tem uma potência razoável, e deixem aquela sujeira que fica no fundo do gráfico lá, que é praticamente nada, de lado. Não se preocupem com esses detalhes. Isso é resultado até mesmo de precisão numérica dos cálculos. Ok. Último recurso que eu vou mostrar aqui é, se vocês mudarem agora a escala do gráfico vertical aqui de qualquer um dos dois, eu vou clicar sobre o gráfico de cima no eixo vertical de novo, botão direito, e vou desmarcar decibel e marcar linear. E ok aqui. Mesma coisa, ele vai ter o bottom, o tick e o top com parâmetros. Top é o máximo, tick é as divisões e bottom é embaixo, ok? Agora sim, a gente consegue ter uma impressão boa de qual a potência dos sinais, porque numa escala linear a gente não ressalta aquilo que é muito pequeno. Então agora, vocês conseguem ver onde realmente tem componentes de sinal, vocês podem ver que elas são bastante grandes. Onde tem componentes resultantes da amostragem aqui, que são menores, mas vocês conseguem calcular a relação entre elas ainda. E podem ver que aquela sujeira que aparecia no fundo do gráfico são componentes tão pequenas que não importam muito, mas a gente consegue medir de qualquer forma em escala logarítmica. Bom, eu mostrei todos os recursos que eu queria mostrar aqui em relação ao uso do LT Spice. Agora eu vou voltar lá na tarefa e repassar rapidamente aqui o que é pedido em cada uma. O ponto 1, eu praticamente já realizei, vocês podem acompanhar comigo aí. Eu só quero que vocês marquem aí a frequência do sinal de entrada e frequências de amostragem no gráfico. Logo abaixo das figuras tem aqui os itens pedidos. No item 2, se pede a taxa de amostragem suficiente para a reconstrução do sinal conforme o critério resultante do teorema de amostragem de Nyquist-Shannon. Confirme sua resposta com cálculo a partir dos valores observados. O 3, eu peço que se altere a frequência do sinal de entrada aumentando até 30 kHz. O sinal de entrada é gerado por essa fonte aqui, até essa parte do trabalho. Sinal, exemplo, seno. Clicando no botão direito em cima dele, a gente pode alterar a frequência. Volte a observar os componentes resultantes da amostragem no espectro. Sim? Qual que é de entrada ali, professor? Por enquanto é esse aqui. Essa fonte aqui. Ah, tá. O seno de Depois cima. é para substituir, tá? No item que for para substituir pela outra fonte, está descrito isso. Tá, beleza. O que você observa agora, observem e comparem com o espectro da tarefa anterior, que a gente já tem aberto ali agora, e mostre qual é a relação entre as componentes do sinal, as componentes resultantes da amostragem. Aqui, talvez olhando para aqueles gráficos que eu falei que está no resumo lá sobre o assunto de amostragem, vocês conseguem pegar bem a ideia do que acontece quando eu mexo na frequência do sinal, com essas componentes. Considerando o comportamento observado anteriormente, explique o que ocorrerá com os componentes ao aproximar-se o sinal de entrada da frequência de 50 kHz, ou exceder essa. Aí eu peço que de novo vocês mostrem no gráfico o que acontece quando eu vou aumentando mais ainda a frequência do sinal e excedo os 50 kHz. O que esse 50 kHz tem de cabalístico aí? De número importante? A frequência de amostragem é 100 kHz, então 50 kHz é a metade dela. Se vocês forem aumentando gradualmente a frequência do sinal de entrada, vocês vão observar o que acontece com as componentes e por que, a partir de 50 kHz, a gente não tem uma representação fiel mais do sinal. No passo 5, eu peço que desconecte então a fonte do sinal, exemplo seno, e conecte a fonte sinal modulado digital, que é a fonte que está aqui embaixo. Então, a partir do passo 5, eu peço que conecte essa fonte aqui e desliga de cima, para ter um outro formato de sinal. Simule e observe o espectro e observe como é a distribuição de potência do sinal. Aqui eu peço para que troque a escala
vertical para linear, conforme o último passo que a gente já fez aqui, para que você consiga observar claramente, de uma forma intuitiva, quanta potência de sinal tem em cada banda de frequência. Bom dia, Solano. Eu já estou terminando a apresentação da tarefa de hoje. Pessoal, eu vou deixar a gravação disponível logo em seguida aí no Moodle. No item 6, eu peço então que se ajuste o período de amostragem, mudando o período do pulso da fonte chaveada, sincronia para amostragem, é o nome da fonte, para 40 microsegundos. Essa fonte que eu peço agora, me refiro a essa aqui, para que se mude então a taxa de amostragem. Essa taxa de amostragem vai gerar uma subamostragem do sinal, que é aquilo que não respeita aquela relação do teorema de Nyquist-Shannon de amostragem. Mas esse efeito de deslocamento de sinais na frequência gerado pela subamostragem ainda assim pode ser útil. Eu peço que vocês observem então o que ele causa, qual é o efeito de pegar esse sinal que tem uma determinada largura de banda, que vocês verificaram aqui no 5 e ocupa uma determinada banda no espectro, e subamostrar ele, mostrando com uma frequência bem mais baixa. Observem tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência que acontece. Peço que simule novamente o circuito, observe então no domínio do tempo e na frequência isso. E no item 7, nós sabemos que todos os componentes têm pequenas variações paramétricas, e se a gente configurar nosso período de aquisição em 40 microsegundos exatamente, a gente pode estar sujeito a uma pequena variação. Então, eu peço que vocês mudem para uma variação muito pequena no parâmetro, que é alterem o período de aquisição da amostragem para 40,04 microsegundos, que é variar só 0,1% daquilo que tem lá. E observem, tanto no espectro quanto no domínio do tempo, o que aconteceu. Aí tirem as suas conclusões do que acontece se os dois sistemas físicos não são perfeitamente sincronizados, como é o caso da nossa simulação aqui. Bom, realizando esses 7 passos aí, descrevendo o que vocês observaram em cada um, conforme é pedido, está completada a atividade proposta para a aula de hoje. Beleza.